Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para você, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora, está assistindo o programa ao vivo e a cores. Aí o programa Nossa Terra, produzido aqui na cidade de Marabá, no sul do Pará, cidade mais querida do Pará. E você, meu amigo, minha amiga, se for assistir à tarde, uma boa tarde. Quem vai assistir à noite, uma boa noite. Que o programa está 24 horas no ar, aí nas plataformas, né, do Facebook, do Instagram, do TikTok e do Kawaii e também do YouTube, né, Ruth? Shalom? Shalom. Shalom. Então, o programa Nossa Terra, ele está tendo essa diversidade. Mas o programa também nós estamos aí Eliane, shalom. vendo orçamento para colocar o programa também Nossa Terra nas TV daqui de Marabá, né, local aí, para a gente poder também transmitir aqueles que não estão alcançando pela internet, mas pode assistir através dos canais de televisão. Nós estamos aí fazendo orçamento, né, preço. Está surgindo novos canais de televisão aí. Nós estamos esperando chegar essa verba prometida aí. E eu acredito que vai dar tudo certo. Mas eu quero mandar um abraço bem forte para o pastor Ayrton, lá na cidade de Castanhal, para ele e toda a sua família, para o pastor Luiz Rosa, lá em Anápolis, também para o Jorge Beles, né? Jorge Beles está distante, mas sempre ele está ligado com a gente aqui no programa Nossa Terra, né? Interessante, né? O Jorge, a vida toda eu assistindo ele agora nos assiste, né? Porque ele é um profissional que deixou um legado muito grande no trabalho aqui do esporte, na TV, apresentava o jornal local, né? Era um trabalho muito bem feito, aí, muito dinâmico e muito sério. Mas para o Jorge Beles nós desejamos um bom dia, muita saúde, muita paz para ele, para a família dele, que os negócios dele dê tudo certo, todo projeto que ele fizer, Deus venha abençoar. Meu amigo, minha amiga, um abraço também para aquele também, o repórter policial, o Paulo Roberto, né? Paulo Roberto tem um canal aí na internet. Você quer saber de todas as matérias da nossa polícia aqui, da região e outras notícias de outros estados aí, o Paulo Roberto tem uma programação especial para isso, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nós vamos agora para a oração, né, do Sidu, que diz assim: Adonai Melé, o Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para todo sempre. O Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para todo sempre. E o Eterno será rei de toda a terra. E neste dia o Eterno será um, e o seu nome um. Salva-nos, Eterno, nosso Deus, escolhe-nos dentre as nações, para que possamos exaltar o teu santo nome e dedicar glorificações em tua honra. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, de geração em geração, e todo o povo dirá amém. Louvai ao Eterno, que toda a alma louve ao Eterno. Aleluia. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que tudo que tiver fôlego e vida, louve ao Eterno, né? Ruth, nós vamos falar um interessante, assim, antes de falar de Jó, se você tiver uma Bíblia aí, abra lá no Velho Testamento, na Primeira Aliança, é o livro de Jó. Nós estamos aqui no capítulo 1, hoje nós vamos terminar esse capítulo 1, que faltou ainda algumas partes do capítulo 1, mas eu quero falar para você, aqueles que são espirituais mesmo, aqueles que são religiosos, que buscam a presença do Hashem, e a ponto de chegar ao nível que chegou Jacó, que chegou ao nível de Israel. Esse nível de Israel
é um nível espiritual. Não, quando fala de Israel, pode ser Jacó, ou pode ser a cidade, né? Meu país, Israel, mas pode ser um nível espiritual. Dentro do judaísmo, da cultura judaica, quando nós praticamos os estudos da Torá, do Talmud e dos outros livros auxiliares da Bíblia, a gente cresce e, ao crescer, saiu do vídeo. Vem mais para cá. Quando a gente cresce espiritualmente, a gente tem os níveis que a gente vai atingir. Quando nós podemos ver que o Jimmy, o pessoal aí da UTI Céu, né? UTI Tá Céu. ligado com a gente aí. Baruch Hashem. Quebrou, arranhou seu celular, bateria caiu. Caiu, Bateu, chutou. venha na UTI Céu, folha 24/8, lá 19. Mas, Ruth, o interessante é de falar do mundo espiritual, porque a Bíblia, ela só dá um reflexo do mundo espiritual. A Bíblia é escrita, ela mostra o material e o espiritual. O material, quando você lê, muitas vezes, não tem muita explicação para o mundo espiritual. Mas tem hora que você lê a Bíblia e ela está relatando coisa do mundo espiritual, que é para a pessoa crescer e saber quem é Deus. Porque, olha, Ruth, depois que nós entramos para o judaísmo, a gente já gostava de estudar, né? Fizemos teologia, compramos muitos livros, a gente sempre gostou de investir na gente, a gente viajar para os seminário, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Rio de Janeiro, nós viajamos para participar de seminários grandes aí. Mas uma coisa interessante, o judaísmo, pela clareza da Bíblia original, que é hebraica, né? A gente pode, muitas perguntas que nós tínhamos dentro de nós para fazer, nós encontramos dentro do judaísmo as respostas, né, Ruth? É verdade. Porque por onde nós passamos, o nosso desejo era conhecer, estudar, conhecer, saber quem é o nosso Deus, quem era o profeta, quem era a mãe, quem era pai, da onde a cidade, se teve filho, se não teve. Mas quando a gente ia sempre com os líderes, eles não tinham resposta para nossas perguntas, né? E existia várias perguntas. E quando a gente perguntava, não sei, é tipo Chicó, né? Só sei que é assim. Nós tivemos muitas coisas para perguntar para os teólogos, para os nossos irmãos antigos, e eles não sabiam responder, né, Ruth? Porque a Bíblia, ela tem, quando você está lendo a Bíblia, a pessoa acha que é um livro normal, e a Bíblia não é só para ler, é para meditar. Meditar. Tem muitos mistérios para você identificar, ir atrás para saber o significado. Olha, Ruth, então o programa hoje a gente quer falar um pouco do crescimento espiritual. Você quer crescer espiritual? Primeira coisa, troque de Bíblia. Compre uma Bíblia original em hebraico e em português, né, Ruth? Nós temos ela aqui. Ela não custa R$200. Qualquer pessoa pode comprar. E olha que aqui em casa a gente tem coleção de Bíblias, né? Para examinar, verificar qual é que está diferente uma da outra. Nós temos em vários idiomas. Vários. Ruth, aí um aluno nosso aqui na sinagoga, ele falou assim, Rabino, faça o alfabeto hebraico, me dê, que eu vou aprender sozinho. Fácil, né? Rapaz, eu falei, meu irmão, o alfabeto hebraico são 22 consoantes e você lê sem precisar das vogais, só com as consoantes. Tenta aí escrever uma carta, só com consoante, em letra mesmo em português você vê, você não consegue.
E uma que é a letra hebraica, depois transliterada e depois em português. Traduzida. Traduzida. Ruth, Três. quando você pega o texto no hebraico, para você traduzir para o português, é uma coisa interessante. É você ler aquilo que está escrito. Deixa eu pegar um livro. Aquilo que está escrito ali, aquelas palavras, não é o que você pronuncia. Não. E muitas vezes você ouve uma palavra em hebraico e você pensa que é com a letra tal, porque você ouviu. Uhum. E aí tem as mudanças aí, são coisas da ortografia, são coisas da cultura judaica, do povo hebreu. Então, para que a gente possa entender, é necessário que a pessoa faça um curso de alfabetização, né? E depois passar para o curso médio e depois o superior. Para entender, porque uma pessoa pensa assim, mas se eu pegar o alfabeto hebraico, não faz nada. Porque a primeira coisa, o alfabeto hebraico é numerado. Se você errar um número, errou a palavra. Né? O que tu ia falar? Eu estava vendo um estudo ontem com o Rabino Rony e falava sobre qual o poder dos anjos arcanjos, né? Dos 4 anjos. Um chama Mihael, que é Miguel em português. Shalom, meu filho. Os anjos O que tu quer? chama Malá, que é enviado. Tem o Rafael, Uriel. Mihael, ou Micael, o chamado, que muitas vezes chama Miguel, o significado diz assim, quem é como Deus? O significado. A palavra Miguel. Quem é como Deus? Quem é como Deus. Uhum. Representa a água, que representa a vida, né? Porque a água é vida. Se não tiver água... Elemento água. O elemento é água. Agora nós vamos para o Gabriel. Gabriel, o significado, Deus é mais forte. A face do anjo, Gabriel, é de touro. É a face de touro. Daniel teve a visão do anjo Gabriel. Foi o único que viu ele. Anjo para salvar Lote. Foi o anjo Gabriel. Porque a gente só diz assim que o Gabriel é o mensageiro, né? Aparece uma vez na Bíblia, aparece ele, né? Onde ele fala com o profeta Daniel, mas Gabriel, na realidade, ele é ministro das comunicações do céu. Mas é que ele apresenta quando ele foi um dos que visitou Abraão, que foi salvar Lote. Cada vez que eles descem é uma missão. Uma missão. Aí foi salvar ele da terra lá que eles foram destruir, né? Sodoma e Gomorra. Mas também Gabriel, foi ele que lutou sozinho e matou 1.850 soldados. Foi ele, só numa noite. Da tribo, sabe quem? Do rei Davi. Matou tudinho. Só Gabriel. Aí, mas as pessoas... Mas aí a gente já pensa que é outro anjo, né? Quem não conhece, porque é o seguinte, naquele dia ele era Satã. Era Satã. Por que significa a palavra adversário, Satã? Né? Adversário. Então, Gabriel se tornou adversário de Israel, porque Israel estava em pecado. Aí ele veio para derramar sangue. 180.000 soldados lá no arraial, aonde o rei Davi, que era o comandante daquela tropa. Agora tem um anjo, que ele é de cura. Ele chama Rafael. É cura de Deus, o significado. É porque o anjo Rafael, ele é um dos ministros da saúde do céu. Então, quando ele desce à terra, quando se fala assim, o anjo Gabriel, está falando de legião. Quando se fala o anjo Rafael, está falando de legião. Quando fala o anjo Miguel, o que vem na mente nossa hoje, nossa cultura? Miguel significa o que? General do exército do Eterno. No céu. Esse anjo Rafael foi o que curou Sara quando tinha 90 anos para poder ter filho. E restaurou tudo. Tanto ela
como Abraão, né? Agora, vê se na tua Bíblia tem isso que nós estamos falando. Não tem. Sabe por quê? Porque não existe só uma Bíblia. Existe a Bíblia escrita e a Bíblia oral. Aqui nós estamos falando da Bíblia oral. E diz assim que há 2 tipos de cura, tanto a física como a espiritual. Muitas vezes nós oramos só para curar a carne, né? Mas às vezes a cura precisa ser espiritual. Às vezes a nossa enfermidade não está na carne, está no espírito, né? Ou na alma. Na alma. Aí o que acontece? Não, mas atinge o espírito porque ele fica triste. Porque ele vê a alma que pecou e a carne cai junto. Os dois caem juntos e aí é aí que está escrito: não entristeça o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus está dentro de você. Quando você peca, você entristeceu ele. Agora tem o anjo Uriel, que significa luz de Deus. Mas ele tem função. Tem, só que eu não vi o resto. Eu parei aqui. Isso aí é o nosso rabino lá de Israel, Rabino Rony, da Academia de Moisés, onde ele está promovendo para o ano que vem uma grande viagem só com brasileiro para Israel, né? Para Israel. Ele mesmo, Rabino, vem para ir na caravana e você pode pagar parece que em 12 vezes. Agora o preço eu não deu para me gravar direito, isso é 3.100 e você paga em 12 vezes. Qualquer pessoa pode ir, né, Ruth? Só que tem que ter fé, né? Tem que ter fé. E dinheiro. E dinheiro. Se não tiver fé nem dinheiro, não vai em lugar nenhum. Mas a fé, ela remove as montanhas. Remove, sim. Remove. Se você botar o pé na parede e dizer, eu vou. Eu vou. Porque você vai viajar com o Rabino. Ele é o líder da Academia de Moisés. Lá tem lugar para a gente ficar. Vai ficar separado os homens de um lado e as mulheres dos outros. Porque em Israel tem essas coisas, né? Homem por um lado, mulher por outro. E aí, onde fica só os casais. Então, é algo que você vai ter direto ao seu lado, um guia turístico, né? E de lá, né? Que sabe onde levar as pessoas para conhecer. Nós temos um professor de hebraico na academia, que é brasileiro. Quer dizer, quando nós chegar lá, a gente se apega logo a ele, que é o guia turístico, né? Aí, para ele mostrar, para a gente aprender, né? Quem sabe um dia nós vamos transmitir o programa Nossa Terra lá de Israel. Se for da vontade do Hashem, porque tudo é possível aquele que crê. Mas aí, Ruth, nós estamos falando aqui das coisas espirituais. Antes de nós entrarmos ainda na base aí do livro de Jó, nós vamos falar um pouco do rei Salomão e as suas lutas cotidianas. O termo bíblico que nos mostra essas coisas traz para nós conhecimento de que as lutas de Salomão não foi só uma luta corriqueira, material, não. Foi luta espiritual, né? Espiritual. Quando ele assumiu o reinado, por exemplo, assim, ele era um estudioso. Alguns dizem, ele era um bruxo, ele era um magro. Não, feiticeiro. Ele era um feiticeiro. Não, ele era dominava. Um estudioso. O cabalista não é feiticeiro, não é mago, né? Mas o cabalista, ele estuda o mundo espiritual. Por exemplo, assim, aqui no programa nós já falamos dos 72 nomes do Eterno, que são 72 espíritos que tem lá no céu, que tem o nome do Eterno, que não é o nome, mas é um adjetivo, um apelido. Cada desses anjos a gente chama ele, quando chama ele, ele vem porque a gente sabe o nome deles em hebraico, né? Quando eu aprendi isso há 15 anos, aqui nós temos uma lista de quando a gente estava aprendendo. O primeiro anjo é o Verru, o segundo é o Ef, o terceiro é o Seait, e o quarto é o Olam, e o quinto é o Merhash, o 6 é o Lelá. Então, são 72 anjos. Aí, quando eu estudava isso, aí, tem 15 anos que eu estudei, vim estudando direto, mas aí, Ruth, de repente eu encontrei os 72 daimons que Salomão prendeu. Aí eu fiquei assim, será que esses 72 daimons que Salomão prendeu é os 72 anjos aqui do Eterno? Mas não. Esses 72 anjos, chamados daimons,
eles são subjugados por esses anjos, que são 72 anjos com o nome do Eterno. Por exemplo, para eles descer aqui, Salomão tinha o quê? Para fazer ele descer aqui na terra e ele dominar. Porque os principados e potestades é que rouba a riqueza da nação, é que bota uns contra os outros, esses principados e potestades, que também rouba do Estado, rouba dos municípios. Todo esse roubo, essa desgraça que vem contra o município, contra o Estado, contra o país, tudo é causado por esses espíritos que são chamados daimos, né? Esses que são os verdadeiros demônios. Que cada um deles, 72 daimos, cada um deles tem... O que menos tem espírito, que são capetinha também, são 20 mil espíritos, os que tem menos. Tem daimon que tem 200 mil espíritos que estão debaixo do seu comando, que é chamado legiões. Porque uma legião de um soldado francês, inglês, é de 2 a 6 mil soldados. Então, um anjo desse, que ele tem 100 mil legiões, imagina só, o tanto de espírito. Então, para eles descerem aqui na terra, Salomão teve que fazer o quê? O círculo mágico, com as orações em hebraico, né? E fazer firmeza ali no termo, porque primeiro, para você dominar os daimon, é diferente do tranca-rua, desses espíritos que tem aqui. Esses lá de cima, que é chamado daimon da Goethe, esses espíritos, Ruth, eles não podem se aproximar da gente. Porque uma coisa, eles não têm o poder de incorporação. Se ele incorporasse uma pessoa, a pessoa morria botando sangue por tudo que era lugar. Mas Salomão aprendeu a arte, porque a arte de dominar os espíritos, seja ele bom ou mal, o Eterno já deu. Está na Bíblia isso. O controle para você controlar as forças do mal, as forças do bem. Nós já demos estudo essa semana falando a respeito de que você se santificar, você poderá dominar os anjos. Você dará ordem aos anjos e deu exemplo. Jacó deu ordem ao anjo para largar e abençoar. E aí, dentro da Bíblia está repleto de partes onde um servo, um sadiquim, deu ordem. Então, Salomão, ao se encontrar na situação de rei de Israel, ele olhou, o pai dele gastava muito com as guerras. Você pode observar que Salomão não se preocupou com guerra, porque a guerra dele era no mundo espiritual. Ele dominou 72. Primeiro, ele chegou à conclusão de que para dominar esses 72 daimons, precisava de quê? De ter muita conexão com Deus, para que Deus liberasse 72 anjos, porque um anjo só prende um daimon desse. Prende com todas as legiões deles. Aí, o que o Eterno abriu a mente de Salomão para entender o mundo espiritual. Salomão senta no círculo mágico, a gente chama de círculo mágico, mas é o círculo de proteção de quem está ali, né? Aí ele sentou ali e fez a evocação. E veio aquela entidade, mais de 30 mil demônios junto com ela, porque ela não vem só, é um principado, potestade, dominadores do ar. E aí, esse Salomão, ele dominou ele, e dali dominou a legião, e começou a aprender como era 72 daimons, com suas legiões, ele prendeu. Mas antes de prender, Ruth, ele voltou para fazer a construção do templo, né, Ruth? Aí, porque o Eterno tinha exigido que na construção do templo não deveria ter barulho. Toda construção tem barulho. Toda construção. Mas o templo que Salomão ia construir não deveria ter barulho. E que ele fizesse
do jeito que ele estava mandando, o Eterno. Sem barulho e sem usar o quê? Ferro, aço. Ei, imagina a construção faraônica, grande como o primeiro templo de Salomão, lá em Israel. Não tinha ferro, não tinha aço. Como é que eles colocavam aquelas pedras de 50 toneladas, aquelas vigas em cima das outras, numa posição muito alta, sem ter as máquinas que nós temos hoje? Hã? Mas aí ele trabalhou com esses espíritos. Ele chamou, ele não barganhou, né? Não. Não barganhou, porque... Não teve troca, né? Quando você aprende o que é o mundo espiritual, tem muita gente que se envolveu no mundo espiritual aí, foi pai de santo, foi isso, foi aquilo outro, dá testemunho, mas isso aí não chega a 1% do que nós estamos falando aqui dos daimons. Uma coisa, o daimon, ele não tem corpo físico. Quando ele se apresenta, quando ele se apresentou para Salomão, ele se apresentou como um demônio, com chifre, com rabo, soltando fogo, fedendo, porque fede, demônio fede. E ali Salomão, o que Salomão falou para ele? Deu ordem. Aí que é a ordem de comando. Se você tiver conexão com Deus, tem essa ordem. Se não tiver, não te meta não, meu irmão. Porque esses bichos aí não são brincadeira. Aí deu a ordem de comando. Nesse momento eu digo, toma forma humana. Aí eles tomaram forma humana. Tomou forma humana, o daimon. E ele foi e conversou com ele, ali, dominou todas as legiões dele e botou para trabalhar no templo. As histórias de Salomão, quem não sabe, quem só lê essa Bíblia aí comum, eles têm Salomão como um bruxo, né? Como feiticeiro. Tem muitas histórias, como Simba, vem da história de Salomão, como aquele tapete que voa e outras coisas sobre Salomão. Aí tem o cajado que Moisés usou, que vem sobre a espada do rei Arthur, né? Que ele foi enfiado no jardim de Jetro e Jetro não conseguiu tirar. Só quem tirou foi Moisés. Ruth, então muitas histórias que surgiu por aí, baseada, como você está dizendo, no rei Salomão. Mas o rei Salomão, o que ele fez? Ele prendeu esses daimons, 72 daimons. São principado, potestade, os dominadores do ar. São forças que não é desse milênio. Tem 3.000 anos ou mais, cada um deles, dessas entidades poderosas, são poderosas. Qualquer oraçãozinha aí que você fizer, não espanta ele não. De jeito nenhum. Se você até clamar pelo Eterno, não espanta. A não ser que você tenha ligação com o Eterno. Mas chamar por outro nome, não sai não. Não sai não. Lá dentro, no Novo Testamento tem uma parada lá. Quem conhece a Bíblia vai entender agora. Que os discípulos saíram para ir fazer o trabalho deles lá. Quando eles voltaram encabulados. Todos eles encabulados. E falaram lá, mestre, né? Falaram para Yeshua, Jesus, mestre, ali tem um homem que tudo que tu ensinou para nós fizemos. E aquele espírito não saiu, aquele demônio não saiu. Pode ver que você vai ver que existe no Novo Testamento demônios que não saem pelo nome de Jesus. Aí o que acontece com os daimons? Os daimons, eles têm dons. Mas o rei Salomão, à tarde, pegava o seu tapete e voava sobre Jerusalém, voando. Que é aquilo? Um avião? Ninguém conhecia avião. Era o rei Salomão. Todos os daimons, 72 daimons, eles têm dons. E Salomão tomou para si esses dons. Quer dizer, mas o rei Salomão, tem gente que fala assim, rapaz, o rei Salomão era tão consagrado que ele falava com os pássaros, e os pássaros falavam com ele. Sim, é um dom do daimon. Ele tomou para si, porque é o seguinte, quando Deus fez esse mundo, ele colocou o homem para dominar sobre tudo. Você vê lá Adão, Deus fez Adão para colocar nome em todos os animais e dominar tudo sobre a terra. Aonde é que está esse espírito? Na terra. Não está no céu, não está no inferno,
Tá tudo aí, né? Estão na terra. Esses espíritos que morreram e não foram para a luz, que estão aí incorporando as pessoas. E aí, quem é tu? Eu sou o diabo. Tem nada de demônio. Basta você fazer uma oração assim, pedir para o Eterno mandar uma luz para queimar ele sai gritando. Porque não é diabo, não é demônio. Os demônios de verdade mesmo foram esses que Salomão... a Bíblia fala dos demônios, lá no Novo Testamento aparecem as carotes, né? E outros deuses do passado. Todos eles foram derrotados por Adonai antes de Salomão. E Adonai deu a primazia para o ser humano, mas é só para quem conhece esse segredo para dominar essas forças energéticas que atuam sobre a mente humana. Eles não têm poder de incorporação hoje. Um daimon não incorpora em ninguém. Mas ele faz o que quer. Já pensou? Chega, você pega um daimon desse, faça isso aqui para mim. Ele vai atrás de uma pessoa para fazer o mal, vai na hora. Levando consigo 50, 100 demônios para atacar aquela pessoa. Para você ver o que é o poder que Deus deu para você e você nem sabe disso, porque falta instrução, falta o quê? O que é que a Bíblia diz? Deus falando? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Não é que a pessoa vai fazer o mal, não. Porque para fazer o bem tem os 72 anjos do Eterno que estão junto com a gente para a gente fazer o bem, fazer a cura, o milagre, em nome do Hashem. Tudo que a gente puder fazer da obra, a caridade, é tudo em nome do Hashem, não é outro, porque ele é ciumento, ditador, radical. Agora vamos para o livro de Jó, você que está aí com vontade de falar de Jó. Eu estava pensando aqui, Jacó dominou o anjo e obrigou ele a abençoá-lo, né? Você está vendo esse rapaz aqui, ó? Vê do outro lado. Esse aqui todo dia vem aqui dar benção, dizer shalom e vem conversar com a gente. Esse rapaz aqui, ele tem 4 anos, já é circuncidado, já fez a aliança dele com o Eterno. Olha aqui, ó. Isso aqui é um caderno que a mãe dele fez para ele. Para ele não, para mim. Para ti foi? A lembrança. Então, ensina a criança no caminho? Que deve andar. Aí Jacó, eu estava pensando assim, porque a gente lê assim, Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Aí você vai imaginar. Para você ver um anjo, você tem que ter o quê? Dom de visão. Dom de visão. Porque senão você pega a lapada, não sabe nem de onde vem. Aí apanha, mas não sabe nem de onde saiu as tacas, né? Então Jacó, ele tinha dom de visão. Depois, para ele segurar o anjo e lutar a noite toda, ele tinha que ele saber lutar e saber ter força, né? Ter força para segurar esse Obrigado. anjo. Tem muita gente assistindo, compartilhando. Vamos Evanice, passar para frente o programa. Shalom, Evanice. Então, tem pessoa que diz assim, eu vou segurar. Porque tem gente que acha que é fácil, né? Mas primeiro você tem que ter um dom de visão. Se você não tiver, como é que você vai ver? Não tem como. Outra, ele tinha força de 1000 homens. Era. Ele segurou o anjo. Porque, Ruth, quando a gente aprende Kung Fu, essas lutas, judô, lá é dada a instrução. Se você der um traço numa pessoa, não solte. A chave, né? Você vê que o pitbull, quando ele agarra numa coisa, você pode bater nele, pode puxar, pode gritar, ele não solta. Vê que a pessoa, quando ele é boxeador, né? Quando ele cai, que ele pega no traço, o cara tem que bater no chão, né? Assim, para poder soltar, né? Não, isso aí é o judô e outras lutas livres, né? Aí, Ruth, a gente pode até assim pensar o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a gente tem que ser insistente naquilo que a gente quer. E buscar e pagar o preço, porque Deus não dá nada de graça, não. Não pense que, porque eu sou filho, eu vou exigir. Não. Se você é obediente, ele pode te abençoar e te dar. Mas se você não for, não vai pensar só porque você é filho, vai exigir filho como filho pródigo. Não tem isso, não. Você tem que pagar o preço. Se muitas pessoas têm dom de visão e outros dons, é porque ele buscou.
Ele pagou um preço. É, Não foi de graça, e não. o preço é jejum e oração, né? É jejum e oração. A sinceridade, você buscar a Deus para receber os dons é coisa maravilhosa. Eu lembro que quando um dia eu falei assim para Deus, eu quero esse dom bem aí. E jejuei Achou? Pode 40 pegar dias outra. e 40 Vai noites. buscar outra. Antes de terminar o jejum, eu já tinha recebido a bênção. Então, você pagou o preço, você recebe. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém, não. Ele não fica esperando cair do céu, não. Para você quer vencer, vai em frente, né? Enfrente demônio, enfrente tudo que é coisa. Porque Ruth, olha, se fosse só os demônios, esses que tem por aqui da terra, era mais fácil. Mas existem muitas forças, como os principados, potestades, dominadores do ar, que eles não gostam da raça humana. Esses não gostam. Esses que estão aqui na terra, que incorporam nas pessoas, isso aí são espíritos que não subiu para a luz. A gente vê Daniel. Eles fazem o mal, fazem o bem, mas não é coisa de superior. Daniel, quantos dias ele passou em jejum e oração? 21 dias e 21 E noites. ele foi o único que viu o anjo Gabriel, tocou nele, falou com ele, porque ele estava em jejum e oração. Porque quando eu prestei atenção, quando eu comecei a fazer os primeiros jejum, aumenta a nossa sensibilidade com Deus. Com Deus. É o culto racional, é você poder comer e não comer, porque eu estou aqui fazendo um período de jejum para me adquirir o que eu quero. Agora, comprar Deus com dinheiro, ele não se vende, não. Quando você está fazendo jejum, você fica com a sensibilidade, parece que o teu ouvido espiritual, né? Você ouve a voz do Senhor. Aumenta. Porque, Ruth, a comida não é mal, por isso Deus mandou a gente comer. Agora, quando a gente se abstém, né? Às vezes se abstém até da esposa, para dormir separado no canto, mas aí, lá no Novo Testamento, diz, não pode ser muitos dias, né? Porque pode, senão dá lugar. Dá lugar para o bicho feio. Bora pro estudo? Bora? Nós vamos pro capítulo 2, né? Porque aqui, sabe quantos capítulos são? Eu sei. Sabe? Sei. Quanto? 42. Vamos. Quer começar do 2? Eu achei que o 2 era melhor, né? Porque nós falamos, quer dizer... Não, mas aqui tem uma parte que nós não lemos antes. Então, vê aí. É o 1, versículo 20. O 19. Eis que levantou grande vento ao lado do deserto e deu 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Está perdendo tudo. Arranca a roupa, raspa a cabeça, prostra-se em terra e adora o Hashem. É isso que eu não consegui entender porque judeu faz isso. Porque aquele era para ter se levantado contra o Hashem. Se fosse outro, já ia murmurar, reclamar. Vixe, 21. E disse, nu saí de vento da minha mãe e nu voltarei. E o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Coisa linda que ele falou. Eu saí lá da minha mãe, foi nu. Nu. Nasci nu, né? Toda criança nasce nu. Nasci nu. Aí, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome de quem? Do Senhor. Por que fala assim? Bendito seja o nome do Senhor. Porque toda oração do judeu, do israelita, do hebreu, começa com bendito. Quando a gente fala aqui, Baru, Atah, Adonai, Elohim, Baru, é bendito. Bendito, né? Então, toda oração do judeu é bendizendo o nome do Eterno. Baru, Hashem, porque nós conhecemos o nome do Eterno. A gente não fica falando, porque é proibido da gente ficar falando o nome do Eterno em vão. O nome de outros deuses, aí as pessoas falam, aleatório, não tem nadinha. Agora, fala o nome do Eterno para te ver. Se tu não tiver na frequência, se não tiver preparado, espiritual, tu vai ver o que é o Deus da ira. De vir bênção, vem maldição, né? Mas sim, Ruth, como eu não queria nem falar mais, nem terminei a história de Salomão. Mas outro dia eu conto mais um pedaço.
Porque isso aí você aprende no Talmud. Os livros da cultura judaica. Aqui, Ruth, o número 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles e apresentar-se perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satã, Satã, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E perguntou, de rodear a terra. E tem uma deusa Será, outra está vendo ela na televisão, na internet. Todo o culto dela as pessoas rodam. Se você olhar na internet direitinho, você vai ver. Mas aqui diz assim. Achou? Que bom, tá bonita. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Baruch Hashem? Baruch Hashem. E ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para consumir sem causa. Tu, capeta, tu, ei, Satã, adversário, tu fica me incitando contra o meu servo Jó. Mas ele é íntegro, cadê a lista, assim, ó, aqui o currículo dele. Mas o bicho é inteligente. É um anjo. É um anjo. É inteligente. Achou uma brecha. Também tudo o que ele te pede, tu dá. Deixa eu tocar, né, nos bens dele. Todo homem, quando está perdendo seus bens, a primeira coisa que ele faz é reclamar para Deus e blasfemar. Blasfemar. Já não congrega mais, já se esconde, já não quer mais servir ao Eterno. Aqui diz assim o 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aí estende, porém, a mão, toca ali nos ossos, na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Hashem a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Calma. Lehai. Deixa eu ler na minha... A vida. Lehai. Na minha... Aqui. Aí está a alma. Alma. A Nefesh. A Nefesh. Aqui diz assim, no capítulo 2, versículo 1. Mais uma vez chegou um dia em que os anjos se apresentaram perante o Eterno. E também Satã os acompanhou. Mas não foi expulso do céu? E o Eterno perguntou-lhe, de onde vens? E Satã lhe respondeu, de ir, vir e de andar pela terra, de um lado para o outro. E o Eterno perguntou-lhe, viste Jó, meu servo? Não há na terra outro como ele, pois é um homem íntegro, justo, temente a mim e distancia-se de todo mal. Está sabendo manter sua integridade, embora me tivesse instigado sem razão contra ele, para que eu o arruinasse. Ao que Satã respondeu, a pele daria a ele. Pela salvação da pele, tudo o que o homem possui, daria com satisfação por sua vida. Estende, porém, tua mão contra ele, ferindo sua carne e seus ossos. E seguramente ele blasfemará contra ti. Disse-lhe então o Eterno, eis que ele está em tuas mãos, mas preserva-lhe a sua alma da morte. E Satã partiu da presença do Eterno e feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta dos pés até o topo de sua cabeça. Quer dizer, a pessoa pela vida ele dá tudo, né? Aí diz assim, não, ele perdeu tudo, mas o que é que ele não daria pela vida dele? Porque a fé do judeu é inabalável, irmãos. É inabalável. Você vê que o sofrimento que a história nos mostra e que o povo judeu, hebreu, israelita sofre com as perseguições, mas é um pessoal que não abre mão, né, daquilo que eles acreditam.
Né? Da fé que eles têm. Da fé que eles têm. No eterno. Porque você vê como o Satã, ele diz aqui no versículo 4, a pele. Daria ele pela salvação da pele, né? Uhum. Tudo o que o homem possui dará com satisfação por sua vida. Quer dizer, quando a pessoa está doente, ele faz tudo. Ele vende o que possui, mas para pagar médico, para comprar remédio, para fazer a operação, para lutar contra ali aquela enfermidade pela vida. Aqui Satã, ele falou, a pele. Daria a ele pela salvação da pele. Tudo o que o homem possui dará com satisfação por sua vida. Que enquanto a vida, a esperança. Então a pessoa gasta tudo que possui procurando a sua saúde. Aqui também ele falou para ele, como se dissesse, então isso aí para ele não foi nada, porque ele perdeu. Ruth, vê a lista de enfermidade que Satã lançou em Jó. Aqui, no versículo, aqui, no 5, né? Estende, porém, tua mão contra ele, ferindo sua carne e seus ossos, e seguramente blasfemará contra ti. E disse então o Eterno, eis que ele está em tuas mãos, mas preserva-lhe a sua alma da morte. Versículo 7. E Satã partiu da presença do Eterno e feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta dos pés até o topo de sua cabeça. Eita, o corpo todo. Ferida. Né? Braba, daquela braba. Naquela época a medicina era atrasada, né, Ruth? A Evangelista está dizendo que é muito bom esse aprendizado de Salomão. Ah, mas não falar mais ainda, Evangelista. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Porque qualquer um de nós pode ser igual Salomão. Basta, o segredo mesmo é conhecer o nome de Deus, né? Porque tem que ter intimidade. Se você tem intimidade com Ele, com Deus, sabe o nome dele, na hora da amargura, ele se apresenta. E diz assim, tem uma história, tá até no YouTube, chamado O Rei Mendigo, né? Acho que é o Rei Mendigo. Ele queria aprender sobre o dom da ilusão. Então ele pegou um demônio da ilusão. Um daimon. Desse 72. Eu conheço o sigilo dele. Porque é assim. Quando Salomão queria evocar esse espírito para fazer alguma coisa no templo, aí ele sentava no círculo mágico. Ali, chama círculo mágico porque onde há o ciclo de proteção para aquela pessoa. Aí Salomão tinha as orações em volta naquele tapete, e ali tem um lugar, lá um triângulo, onde é o portal. Porque esses espíritos aqui, os demônios que nós conhecemos aqui na Terra, eles não têm portal, não. Não tem não. Eles vivem aqui, aleatório, misturado com a gente. Esses que nós estamos falando aqui de Salomão dominou eles, que Deus quer que cada um de nós venhamos crescer a ponto de dominar todos eles. Ele tinha um sigilo, 72 sigilos. Por exemplo, ele pegou o sigilo daquele espírito, colocou lá no triângulo, que é o portal. Então, através das orações em hebraico, ele fazia a vocação, o espírito se manifestava igual um dragão, aí ele dava ordem. Se transforma na imagem do ser humano. Aí ele se transformava e calmava aqueles distúrbios, aquelas coisas. E aí ele dizia, tu vai fazer isso, isso, isso. Aí o espírito queria barganhar. Ele, não, senhor. Eu dou ordem e tu obedece. Se o espírito vem, quem trouxe ele? Foi os anjos do Eterno. Ele vem para submeter a ordem daquele que abriu o portal. Quem tem a chave é que manda. E ele tinha a chave, por exemplo, só um instantinho. Existem livros, a chave de Salomão, a cravícula de Salomão, que fala dessas coisas. Eu tenho um livro que parece que ele custou 700 e pouco reais, que fala sobre o testamento de Salomão. Então a gente estuda e aprende, a gente viu tanto que nós estávamos longe do mundo espiritual. Você ia falar o quê? Porque Salomão, ele tinha correntes
com o nome do Eterno, para aprender, porque é Daimon. Ele tem o anel, que tem também poder. E ele tem a estrela também, que é consagrada ao Eterno. Né? Tudo era proteção. E o anel é usado aqui, ó, nesse dedo. Ele serve como quando uma o judeu varinha casa, mágica, né? o anel sai desse dedo aqui e vem para esse. Ó, nós aqui no Brasil não, usamos aqui normal nesse dedo. A aliança de casamento tem que ser no dedo, que você tem mais força, né? Então o judeu usa a aliança desse lado aqui. Por que que usa o anel aqui? Porque quando você faz assim, para o espírito maligno, ele tem que se curvar. Porque você... É daí que veio... um termo de a pessoa ver que é valorizado na presença dessas coisas ruins. Porque quando eles veem a gente, que ele está subjugado aos espíritos de luz, que são os anjos que trazem eles, aí ele tem que obedecer a nós, que eles consideram nós inferiores a eles. E quando nós nos consagramos ao Eterno, eles estão na terra, e a terra é nossa, quem manda é nós. Aí ele tem que atender. E tem que fazer aquilo que a gente manda. Não tem negócio de pedir, me dá isso que eu faço aquilo. Não. Esses espíritos da terra baixa aqui, ó, da frequência aqui do umbral, me dá... fulano, faz isso assim, assim, esse espírito aí. É o espírito, não, só se me der... troca, né? Tu me der a garrafa de cachaça, uma galinha, um cigarro, umas coisas e tal, lá na encruzilhada tal, aí eu vou fazer para ti isso que tu tá mandando. É assim que funciona aqui na Terra. Mas esse que nós estamos falando aqui é diferente. Eles, se pedir, você fala para ele, você vai fazer ou não vai fazer o que eu estou mandando? Se tu não fizer, eu fecho a porta, eu mando tu embora, fecha a porta, rasga o teu sigilo e tu não desce mais aqui na Terra. E daí que veio a varinha mágica, né? Porque tem muitos feiticeiros, magos, que usam varinha. Como a fada também usa a varinha. Aí quer dizer que o anel no dedo, ele simboliza a vara. Quando você coloca o anel no dedo, que dá ordem, qualquer espírito, esses espíritos que tem por aí, que fica perturbando os outros, você der ordem para ele, apontou o dedo com o anel aqui, eles têm que obedecer. E esse Daimon, que ele tinha o poder da ilusão, como diz, ele tem, Salomão prendeu ele e depois disse, obrigou ele a ensinar. Né? Ele, dentro de 2 horas, na ilusão, ele viveu quantos anos? Ele viveu 11 anos. 11 anos. Dentro de 2 horas, pela ilusão... Ele casou. Primeiro ele foi escravizado, ele foi vendido, depois ele ganhou a liberdade, casou. Tudo na ilusão. Tudo na ilusão, teve filhos, depois perdeu a família todinha numa enchente. Eu sei que no final, ele só aconteceu isso porque ele tirou o anel, porque o Daimon disse, com esse anel aí, tem que tirar ele, né? E ele tirou e passou tudo isso. Até quando ele tenta voltar para casa, pega um barco, ele vai pescar, ele abre a barriga do peixe e acha o anel. Quando ele bota no dedo o anel, ele já está de volta. Já está no palácio. Já está no palácio. O demônio da ilusão. E o da ilusão, né? Os Daimon têm isso. Eles têm... Eu conheço muito o sigilo do Daimon. E cada Daimon tem uma lista do que eles fazem. Então, uma das coisas que muitos dele fazem é aquele que subjuga ele, eles entregam os dons para a pessoa. Aí tem um dom que você fica fácil. Por que Salomão enricou por quê? Aí fica a pergunta. Porque tem um Daimon, vários Daimon, que ele conhece todos os tesouros da terra. Não foi à toa que quando Salomão veio aqui no Brasil, que não era Brasil na época, era chamado pela Bíblia Novo Mundo, né? E eles vieram aqui na Amazônia, aonde ali colocaram o nome do rio Solimões, que no hebraico Solimões, né? Homenagem a Salomão, quando ele veio aqui. E eles levaram muito ouro para a cúpula do templo, lá em Jerusalém. Estava em construção, precisava desse ouro. Então os Daimon vinham nas nações, viam o que tinha de valor e ele mandava um navio pegar. Mas tem muita coisa ainda. Então ele recuou.
Na época de Salomão, do rei Salomão, só entrava, Ruth, não saía nada com prejuízo, não. Só entrava a riqueza. Era de todas as nações, os demônios levaram para Jerusalém o quê? Os temperos. Os temperos. Você vê que as feiras de tempero em Jerusalém, mesmo você vendo pelo vídeo, é coisa assim absurda, é muita coisa. Os israelenses que estiveram aqui em casa com a gente, o casal, eles comiam com bastante pimenta, né? Hortelã, aqueles viram o canteiro de hortelã, e disseram, menta, 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 menta. Tinha um que nem falava em português direito, mas a esposa falava, né? Aí, mas menta ele sabe falar em português. Então, existe muita coisa para você conhecer. Antes de você partir, faça como eu, procure conhecer essas coisas. Mas ligado no Deus de Israel. Teve outra vez que Salomão, um desses daimon, botou ele para fora do palácio e se transfigurou na imagem de Salomão. E ficou reinando no lugar dele. Ele fez o crânio. E ninguém acreditava nele lá do lado de fora, vestido como um mendigo. Um homem normal ali, com as roupas simples. Ele dizia, eu sou o rei Salomão. Ela tá ficando doido. Fumou maconha estragada, foi? Ninguém acreditava nele, né? Só que ele cumpriu os mandamentos e a pessoa que conhece o Eterno, ele se afasta das coisas impuras, né? Ele só faz coisas que sejam cachê. E os sábios, ele ia com os sábios e ninguém acreditava. Ele disse, não, Salomão está lá dentro, reinando. E ele disse, mas eu sou Salomão, aquele dali. Até o pessoal tem um negócio de dizer no judaísmo que você, quando cortar a unha, você não jogue a sua unha em qualquer lugar. Nem cabelo deixar no meio da casa. Porque alguém pode fazer o mal contra você. Aí os demônios vêm e pegam. E justamente por causa de Salomão, ele não vigiou nessa parte e jogou a unha que ele cortou e o daimon se transformou nele e botou ele para fora dizendo que ele era um intruso. Os sábios foram atrás e não entendiam. Mas tem uma coisa, né? Os daimons podem querer imitar nós. Agora, uma coisa ele não consegue, a santidade. A santidade, a impureza, Uhum. a comida cachê, eles não fazem, eles comem qualquer porcaria. Então, Salomão, ele tinha tudo isso. Ele era um homem que ele cumpria os mandamentos, ele obedecia o Eterno, se afastava das coisas impuras. E um dos sábios foi atrás das mulheres que estavam dentro do palácio, que eram mulheres dele, as concubinas, e perguntou como é que ele agia com elas. Tinha alguma diferença? E elas disseram, ele está diferente. Porque Salomão mesmo, quando a gente está nos dias da nossa impureza, na nossa menstruação, ele não toca na gente. E esse não. Esse, quando ele quer a gente, ele faz de qualquer jeito, estando misturado ou sem estar misturado. Aí ele disse, já entendi. Esse aí é o falso. É o falso. Aí entendeu que aquele ali não era Salomão. Pelos atos conhecei, né? Diz assim, pelos frutos conhecerei a árvore, né? Rapaz, vamos voltar pro livro de Jó, mulher. A gente vai viajando aqui, porque a gente tem muita história para contar, muita coisa, né? Muita coisa. Mas vamos ainda buscar alguma coisa aqui no livro de Jó, Ruth. Porque a paciência de Jó não é para todo mundo não, né, Ruth? Não. Porque... perder tudo. E ficar ainda louvando o Eterno. Leproso, rapaz. Leproso. O sofrimento desse homem. Mas ali foi... Eu ficava assim, por que Deus permitiu que Satã viesse fazer isso com Jó, rapaz? Mas... uma pessoa com uma enfermidade desse, ele fica o quê? Abandonado. Ninguém quer chegar perto, né? De acordo com a lei do país naquela época, de Israel, a pessoa tivesse lepra, era para tirar da casa e fazer uma barraca lá na montanha e deixar ele lá. E ele não podia vir na cidade, e aquele que levasse a comida, as vasilhas ficavam lá. Não e ficava a uma certa distância, não podia nem chegar perto. Olha o sofrimento de uma pessoa dessa, mas ele se submeteu tudo isso, mas não blasfemou, né? A gente vê a pessoa, hoje em dia não tem vacina para tudo, mas a pessoa quando dava catapora,
Até na cabeça ficava cheio, né? Rapaz, ficava fedendo. Debaixo dos pés ficava todo cheio daquelas bolhas. Naquela época, eu estava começando a namorar, e eu namorava com a menina aí que eu gostava. E ela foi de férias, lá pro Castanhal, para passar as férias com o pai dela. A catapora que eu peguei, rapaz, aí minha mãe disse assim, meu filho, faz o seguinte, me ensinaram que cabelo de milho Faz o chá. faz o chá e dá, aí tu vai volta ficar tudo bom, pra tu vai fora. ficar bom. Quando eu tomei de manhã, quando foi de tarde, saiu tudo pra fora mesmo. Ó, ficou tudo Aí que feio na fica cheio cara. de caroço. Aí aquilo cresceu e tinha pus e fedia. É porque coça, quando a pessoa coça, esfoca. Eu dormia na rede, aí eu pregava um lado na rede. Oh, rapaz, imagine a lepra, essa lepra mesmo, que dá aquelas feridonas grandona. Aí ele sofreu demais. Porque existe uma lepra, Ruth, que ela não dói. Ela não dói. Se a pessoa pegar uma pancada na perna e sair sangue, ele nem percebe. Mas essa lepra aqui de Jó era daquela braba. Agora tem o versículo 8, diz assim, e tomou Jó, aqui chama fragmento, né, que é um pedacinho de barro, coçando-se terrivelmente e se sentou sobre cinza. E a cinza é para ajudar... Acho que é para tirar a coceira. Não, para ajudar a sarar, porque quando a cinza bate em cima, ela cria tipo um cimento, assim, um cascão. E para mosca não sentar em cima, os insetos, né? Mas o pessoal aí que quer um açaí bom aí na Folha 20 tem a Dona Dina do açaí, bem lá do Teicel. Você vai levar o seu celular para consertar no Teicel aqui na Folha 20, quadro 819. Enquanto está consertando, você vai tomar um açaí gostoso ali no Açaí Mania, né? Um abraço ao Chicão, meu amigo Chicão. Um abraço para você, meu amigo Célio Miranda e toda a sua família. Um abraço a todos vocês que estão assistindo, compartilhando, né? Que o Eterno venha abençoar, que vocês estão levando o programa a um alcance maior, né? No versículo 9 diz assim, e disse sua mulher, ainda te aferas a tua integridade? Maldiz ao teu Criador, quer dizer, maldiz ao Criador e morre. Ele, porém, respondeu, falas como o fazem as mulheres iníquas? As loucas. Como poderíamos aceitar o bem que emana de Deus e recusar o mal que ele nos manda? E a despeito de tudo, Jó não pecou através de suas palavras. Quer dizer, a mulher diz assim, amaldiçoa teu Criador e morre. Amaldiçoa teu Deus e morre, rapaz. Mantenha a tua integridade, que está escrito. Ó. Mas, Ruth, é isso que eu sempre fiquei assim, de olho em pé. Como eles sofrem, o povo judeu, o hebreu, o israelita, mas não se apartam de Deus. Né? Outra pessoa pensa que Deus, ele só traz as coisas boas, né? E não traz as coisas más. Mas ele mesmo disse, a bênção e a maldição está nas minhas mãos. Está na mão dele. Aí ele diz assim, no versículo 10, ele, porém, respondeu, falas como fazes as mulheres iníquas. Como poderíamos aceitar o bem que emana de Deus e recusar o mal que ele nos manda? Quer dizer, ele pode mandar o bem como o mal, porque ele é o Deus de todos. Sabe o que é isso? Jó tinha uma consciência, como nós temos hoje. Uma consciência aberta para entender as coisas de Deus. A mulher não tinha um nível espiritual. Não tinha. Não tinha o conhecimento e nem conexão com o Deus de Abraão. Aí ela disse, rapaz, faz o seguinte, amaldiçoa teu Deus, rapaz, e morre. Né? Rapaz, mas que vantagem. É a mesma coisa que o cara pegar, matar a mulher e se matar. O que ele fez? Nadinha. Só perdeu o corpo, Só, né? Continua isso. E a alma do mesmo jeito. Tá duas pessoas guerreando, um atira no outro. E vice-versa. Os dois morrem. E aí, o que eles fizeram? Nada. Né? Então, aí a pessoa, aí matou a amante. Aí depois, e aí? Se matou. Não fez nada. Não fez nadinha. Então é complicado, porque, olha, quando você perde esse corpo aqui, do outro lado, as perseguições são maiores. As cobranças tudo que você fez aqui,
contra alguém que já morreu, ele vem te cobrar. Vem. A alma dele tá aí, às vezes está esperando. Está Né? esperando. Às vezes morreu por tua causa. Aí fica te esperando. Tu não te converteu. Não é que se converter, não. É outra coisa. Aí Deus manda os anjos. Aí ninguém, quando vê os anjos, ninguém toca. Aí tem as quadrilhas, que chama legiões. Aí quando ele vê aquela alma vagando, sem saber para onde ir, né? Porque quando a pessoa tem conhecimento da palavra do Eterno, ele sabe para onde ir. As obras dele, às vezes nem precisa, morreu, já tem aqueles que vêm buscar ele já vê a luz. Mas tem outros que não. Aí vem aqueles mais fortes e termina levando ele por medo. E prendendo, e leva para ele trabalhar obrigado. E Ruth, ele se torna escravo. Quando eu era criança, eu fui em Araguaína. Naquela época era difícil ir para Araguaína. Aí tinha pela estrada do boi. Aí eu fui lá em Araguaína, conhecer. Aí passei na porta de uma loja que vendia material de Umbanda. Aí eu vi aquelas coisas lá, eu era criança, assim, adolescente ainda. Aí eu olhei, Ruth. Aí tinha um neguinho, pretinho, sabe? Chapéu branco, a mão na cabeça aqui, a gravata vermelha. Aí eu falei, quem é isso? Aí a mulher disse, esse aqui é o Zé Pilintra. Zé Pilintra? Esse aqui é o Zé Pilintra. Aí disse, esse aqui é fulano, esse aqui é fulano, é manjar, que não sei o que tem. Aí eu fiquei olhando aquilo ali. Só que esse Zé Pilintra, ele não tinha, assim, alcançado o sucesso, não. O que esse Zé Pilintra era? Lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, onde ele andava, porque ele era nordestino. Ele morreu e ele aprendeu a arte de controlar os espíritos. Depois, almas, né? Ele depois de morto ele aprendeu. Aí com o passar do tempo, todo lugar que eu vou, toda cidade que eu vou, tá o Zé Pilintra, maior sucesso e tal. Ele se espalhou, quer dizer, ele formou legiões. E tem vezes que a pessoa não entende, pensa que é só um espírito que está em todo lugar. É como a pombagira. Mas ele não tem esse poder. Quando fala no pombo, não é pombagira, é pombogira. Toda cidade tem, toda vila, todo lugar tem. E não é o mesmo. Não. Mas as pessoas pensam que é o mesmo. Tem várias diversidades desse espírito e outros espíritos aí. Mas vamos encerrar. Vamos encerrar. Para você, meu amigo que está assistindo o programa, não fique, às vezes, chateado com algumas coisas que a gente fala. Se nós magoamos, perdoa-nos, né? Perdoa-nos. Pega a sua Bíblia também, nos acompanhe para ver. Confira, mas a gente vai fala o que está escrito. A gente vai falar mais um pouco de Salomão durante a semana, porque por que Salomão enricou? Por quê? Hã? Que ele tinha sabedoria que nenhum homem teve e nem vai ter, né? Só para te ter assim, uma ideia, que tu nunca teve na vida, essa ideia, porque nunca tinha que falar. Só navio mercante ele tinha 500. E ele soltava esses navios. Agora, os condutores, sabe o que eram os condutores de cada navio? Um daimon. E seus marinheiros eram os que eram submissos aos daimon. Nós vamos falar disso. Que eu não entendia que os próprios daimon é que construíram o templo, né? Construiu o templo. Ele voltou para construir. Construiu 500 navios mercantes. Porque, olha, por exemplo, assim, em muitos países que existem hoje, que tem um nome, né? Naquela época ninguém nem falava, não existia, era tudo mata mesmo, mata. Para o Brasil. Eles vieram, entraram aqui, saíram e deixaram uma parte, fugiram dos escravos que vieram aqui buscar o minério para a cúpula do templo em Israel. Aí uma parte fugiu, que é os índios brasileiros, né? Você vê, tem aldeia no Brasil, aqui no Maranhão tem aldeia que os índios são circuncidados. Por que são circuncidados? Não sei, é a tradição da nossa tribo. Cada tribo tem as suas tradições. Tipo aquele passa de geração em geração, mas não sabe por quê, né? Eu fui aqui numa tribo, um pastor me chamou para nós numa tribo, aí nós somos em 2 tribos. Cheguei lá, fui investigar os nomes lá, tudo. Tem um significado. Significado igual o judeu coloca nome nos filhos. Algumas coisas, comecei a falar para os índios lá, olha, isso aqui é do judaísmo, está na Bíblia, isso assim. É mesmo? Nós queremos ver, né? Compadre, que nós queremos ver, compadre, nós queremos ver isso aí, tá? Então, para você, um bom dia, uma boa semana, curtir, compartilhar. que tudo possa ir bem na sua vida. Fique na paz. Bom dia. Shalom.